Olá, boa noite. E começamos hoje uma nova fase na nossa jornada da ROF Integrativa Transformando Vidas. A partir de hoje, nós vamos receber convidados especiais para falar da ROF Integrativa e como ela transformou a sua vida e dos seus pacientes. E o nosso primeiro convidado é Jesus. Isso mesmo, Jesus está chegando, inclusive Jesus chegou aqui nesse momento. Jesus, ele é médico, ele é venezuelano, Jesus é especialista em acupuntura na geriatria. Jesus mandou o currículo dele para seleção para a última residência que a gente fez antes da pandemia, que foi em março de 2020. Gente, quando eu recebi o currículo de Jesus, eu olhei para minha secretária e falei: será que eu consigo contribuir em alguma coisa para a formação de Jesus? Né? Porque Jesus teve em vários países do mundo estudando as medicinas integrativas onde elas foram criadas. Né? E de repente eu recebo esse currículo para a seleção dele para o curso. E vamos receber Jesus, sejam todos bem-vindos. Gente, a live de hoje tá sensacional, porque o nosso convidado que tá entrando aí, Dr. Jesus, é uma sumidade, uma autoridade em medicinas tradicionais usadas na geriatria. E o que ele falou, já mandei o convite para você, tá, Jesus? Aceita aí pra gente começar. O que Jesus falou para mim uma vez me tocou muito fundo. Ele me falou: Rafaela, você já notou que quando a gente é criança, quando a gente nasce, as pessoas nos ensinam tudo? Quando a gente nasce, nos ensinam a comer, nos ensinam a andar, nos ensinam a nos limparmos, não é isso? Depois a ler, a escrever, mas ninguém nos ensina a envelhecer. E é justamente esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Porque sim, é possível envelhecer sem ficar velho. O velho que eu quero falar, gente, é uma coisa que é imprestável, que não serve para nada, não é isso? Que a gente vê muito acontecendo. Quando os filhos passam a ser pais dos seus próprios pais. É isso que a gente não quer que aconteça. E isso pode ser 100% evitável. Vou mandar aqui, aceitando aqui o convite. Bem-vindo, Jesus. É um prazer ter você na nossa live de hoje, transformando vidas e ensinar, né, através de dicas, como envelhecer sem ficar velho. Seja bem-vindo. Oi, boa noite, tudo bem? Como que vocês Boa estão? noite. O que houve? Eu falo É, assim, começar uma live, né? Uma série de lives com convidados e recebendo de cara Jesus é um bom sinal. é bem assim, obrigado, Rafaela. Sim, hoje é um dia muito especial para nós, vamos a começar uma nova etapa do que será a formação de hockey integrativa. Para mim é uma honra realmente participar e abrir este ciclo de live. Y es maravilloso saber que toda aquella experiencia que yo tuve lá en Pozo Fundo, desde el momento que yo decido avión, llegué lá no Pozo Fundo con aquella expectativa que ninguém imagina todo o que foi para nós essa experiência lá em Poço Fundo com a doutora Rafaela e com aquele equipe de trabalho tão maravilhoso que hoje conseguir chegar de novo até lá, fazer uma palestra para vocês, compartilhar com vocês todos estes conhecimentos, vai ser uma experiência bem diferenciada e muito especial, tá? Aquele convite que eu recebi há poucos dias estava aqui em Porto Alegre, bem na rua, onde eu tive meu primeiro contato com a doutora Rafaela, que eu estava chegando lá a pegar uma publicidade e nesse momento entrou uma mensagem da doutora Rafaela fazendo meu convite e explicándome todo aquilo que naquele momento era um sono, e isso significou para mim um antes e um depois de minha carreira profissional e pessoal, tá? Porque vamos a entender muchas cosas que acontecen
dentro da estrutura dos cursos Acutox e que não entra só com procurando um aprendizado ou uma experiência, vai aprender a mudar, a transformar sua vida e a transformar a vida dos outros, porque é importante entender que a concepção e aquela integridade de atendimento que faz a Cutox e a doutora Rafaela dá, é algo que é tão maravilhoso que consegue mudar o pensamento em só 7 dias. Então, vamos a nos encontrar lá e vamos a ver todo o que conseguimos entender, fazer e mudar em só 7 dias, tá? E aquele convite não é só 7 dias. Hoje, depois de 3 anos, eu ainda estou com a doutora Rafaela, ainda compartilhamos experiências, ainda compartilhamos todas nossas ferramentas que construímos lá, que discutimos lá e que conseguimos engajar uma coisa com outra para conseguir entender o que hoje é sucesso dentro da ROF integrativa e dentro do Brasil e do mundo. Obrigado Jesus, pelo convite, Rafaela. Eu te agradeço imensamente. Eu fico sempre surpresa com essa sincronicidade que as pessoas relatam que acontecem na minha vida, né? Jesus não tinha me contado que ele estava exatamente no mesmo lugar que ele estava há 2 anos e meio atrás, quando ele se inscreveu para os cursos, quando eu convidei. Porque dessa vez, Jesus volta não só como aluno, mas também como professor. Eu acho que o mais maravilhoso dos cursos aqui na Acutox é que todos que vêm já são profissionais que têm muito sucesso na sua área e sempre vêm com muita vontade de compartilhar. Né? E eu brinco, né, Jesus? Eu não sei se lá na Venezuela o desenho Caverna do Dragão fez muito sucesso, que tinha o mestre dos magos. Então eu brinco assim que, na verdade, eu sou a mestre dos magos, porque eu reúno aqui profissionais que têm superpoderes, que já são super capacitados nas suas áreas para esse network, a Liga da essa Justiça. troca. Na verdade, é basicamente isso. E eu falo assim, que da mesma forma que da Caverna do Dragão, a pessoa pensa que sai do mundo das integrativas, mas a pessoa, uma vez que ela entra no mundo das integrativas, ela nunca mais sai. Porque a gente vai se apaixonando cada vez mais. São milhares de anos, né? Só na acupuntura nós temos hoje a prova física, que é o Otis, o Homem de Gelo, de mais de 5.300 anos de prática. Né? Então, assim, a medicina chinesa dá uma humildade muito grande para a gente, né, Jesus? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto tem que aprender. E os grupos, eles nunca terminam, né, Jesus? A gente, durante a pandemia, a gente continuou no grupo da Turma do Jesus. A gente estava trocando protocolos quando ninguém falava sobre o que tinha. A gente estava falando do que já estava acontecendo na China, dos protocolos da medicina chinesa, dos protocolos de moxa para o pós. Né? Então, assim, o grupo, uma vez que a gente forma esse grupo, a gente forma realmente grupo de amigos. São profissionais que saem daqui para a vida. Né? Os profissionais se reúnem aqui, porque eu acho que a energia que emana das pessoas, a energia que faz com que a gente se encontre, ela é muito poderosa. E esses 7 dias, né, são justamente o que o Jesus falou. Uma semana para transformar o resto das nossas vidas. E todas as vezes que eu reúno os profissionais aqui, grandes profissionais do Brasil e do mundo, eu sou a que mais sai transformada, porque toda vez que eu me atrevo a ensinar, sou eu que aprendo mais. E hoje, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Jesus, que nós estamos aqui para aprender com esse profissional que é médico, ele é geriatra e ele é especialista no uso das medicinas integrativas no tratamento dos idosos. Então, eu quero que você fique à vontade para que vocês possam ver melhor o rosto de Jesus. Eu vou tirar os comentários a partir de agora, são todos bem-vindos. E vocês podem me mandar a pergunta, tá vendo onde que tem um pontinho de interrogação? Vocês me mandam a pergunta, nós vamos responder todas as perguntas, tá? E aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, mande para os seus amigos, porque a live de hoje está imperdível. Vamos fazer um monte de coração subir para dar as boas-vindas para Jesus, gente?
Obrigado, Rafaela. Obrigado de coração. Muita honra, muito prazer compartilhar esta tela contigo e com teu equipo, que é maravilhoso e que fazem todo aquele tras câmeras que ninguém imagina todo aquele trabalho que isso gera e aquela satisfação no último dia do curso que nossa, é impressionante. É outro nível e geramos, agora que a doutora Rafaela está falando, geramos uma turma integrativa de conhecimentos que não imagina o nível de profissionais que chegam lá e a mudança de critérios e de conceitos com que vamos a sair depois desses 7 dias. Vai ser um espetáculo de curso e eu sei e confio que todos que estão aqui, a maioria, vão estar lá conosco. Como se diz em espanhol? O que hace aqui? O que aqui se diz, aqui se queda. Então, o que acontece aqui na TikToks, aqui se queda. Aí fica. Jesus, então fala um pouco pra gente daquela conversa que a gente conversa horas, viu, gente, por telefone. Nós tivemos uma conversa que eu falei para ele, nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Sobre o que você me falou sobre ninguém nos ensina a envelhecer. Vamos falar disso com o pessoal. Sim. Na minha carreira profissional, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com muitos idosos. Uma vez que eu chego aqui ao Brasil, há 3 anos, já quase 4 anos, eu tenho a oportunidade de fazer um curso de geriatria aplicada na prática clínica pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu consigo acumular aquela quantidade de conhecimentos da medicina convencional, da medicina ocidental, e fazer uma mistura progressiva durante o tempo que durou o termo do curso, tá? Durante esse tempo foi bem interessante porque eu consegui misturar o meu conhecimento das terapias integrativas e da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, além do conhecimento integrativo que eu tive lá na Acutox, porque daqui a pouco vamos a entender por que aconteceu todo aquilo, e fazer um análise e uma pesquisa do processo de envelhecimento real no momento certo. Eu sempre falo para meus colegas que eu não tenho salas de atendimento, eu não tenho consultório, eu tenho laboratórios, porque em cada paciente que chega é uma estrutura diferente, é um critério diferente, é uma abordagem diferente. Às vezes chegam pacientes que não têm noção do que está acontecendo e simplesmente com uma fala, com uma escuta, com um atendimento integrativo, com uma boa receptividade, consegue solucionar alto percentual da doença do paciente e entender o que está acontecendo. Durante esse caminhar, eu logrei entender que nós não sabemos envelhecer, não nos preparamos nunca para envelhecer, nós achamos que só temos que viver o momento atual, tá? Que o que ficou atrás, isso ficou lá, e o que vem, ninguém se prepara para o que vem, tá? Então, mudamos muitas coisas, muitos hábitos, muitas situações da nossa vida, que quando chega o momento real que tu tem que começar a viver e bate com aquela realidade, tu não tem preparação para aquilo. Então aí começa uma quantidade de distorções, de condições diferentes para a qual tu não estás preparado, e então começa aquele medo a chegar até uma idade X sem saber que vai acontecer lá. Então aí nós ficamos, desde o ponto de vista geriátrico, nós perdemos a autonomia, perdemos a liberdade, que é o mais maravilhoso que temos. E quando isso se perde, que começamos a depender dos outros para poder entender o que está acontecendo em nossa vida, já é muito tarde. Então, normalmente nós recomendamos, ou dentro da estrutura Acutox, dentro de minhas salas de pesquisa, acostumo a explicar para o paciente por que van a acontecer as coisas, quais são as mudanças de estrutura, de critério, de conduta, de comportamento. Pensamento muda conduta e muda hábitos. Então, tu tens que ter um pensamento bem aberto, bem diferenciado, bem estruturado para poder entender que todo o que vem daqui para frente são coisas boas, são coisas fabulosas que tu não chegou até lá simplesmente por
que você é maravilhoso. Você chegou lá porque você é uma pessoa de sucesso e que conseguiu entender que não é só fechar a porta para uma estrutura clínica ortodoxa, sino que também tem a oportunidade de ver outras coisas interessantes como é a medicina integrativa. Jesus, você falando me fez lembrar, né, do pai da medicina tradicional chinesa, né? Sun Simião dizia o seguinte, que esperar sentir sede para começar a cavar um poço pode ser tarde demais, né? É bem E é assim. justamente o que você está falando, que as pessoas, elas começam a pensar no que elas podem fazer diferente depois que elas já estão perdendo a autonomia. Né? Porque assim, o Sí, que sí, que eu quero? O que que eu sonho para mim? Viver enquanto eu estiver viva, né? E viva que eu falo é ter autonomia, né? Eu falo assim, é maravilhoso. A gente não percebe o quanto que é maravilhoso a gente conseguir se levantar da cama sozinho. E aí a gente acorda de manhã, a gente se levanta e parece que isso é natural. Mas milhares de pessoas ao redor do mundo, quando envelhecem, já não conseguem se levantar da cama sozinho. Outras milhares não conseguem nem se girar na cama sozinho. Então, assim, acordar, levantar da cama, ir ao banheiro, fazer suas necessidades sozinhos e se limpar sozinho, né? É uma coisa que muitas pessoas perdem ao envelhecer. E não precisava ser assim, né, Jesus? As pessoas é podem bem assim. se envelhecer sem ficar velhos, né? Eu falo assim, que E que envelhecer na é medicina uma alegria, integrativa, né? é bem Você assim, é um sucesso. definições Na envelhecem medicina bem. integrativa, sí, señor, quien consegue, quien merece, quien gera Somos vitoriosos. estrutura de vida para chegar até lá. Tá? Mas de todo isso vamos a falar hoje, tá? Isso que tu falas é interessante porque dentro da filosofia da medicina integrativa tu tem uma condição que poucos valorizamos, que é a energia, que é a vibração, que é o universo, tá? E que o movimento natural do corpo, além de ser físico, mecânico e funcional, é um movimento vibratório, é um movimento energético que tu tens que aprender a dirigir, a mexer com ele para poder ter os resultados que tu precisas e que te van a beneficiar para chegar bem longe, tá bom? De todo modo, daqui a pouco vamos a explicar bem com detalhes todo o que está todo o que acontece durante o envelhecimento desde os dois pontos de vista, tá bom? Combinado. Vamos a É mudar o sempre paradigma. maravilhoso conversar com você, né? E todos nós, né? Eu sempre falo com os meus pacientes, você quer ficar velha? Eu falo, não, eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer Bem com a assim. minha autonomia, eu quero envelhecer podendo cuidar de mim e cuidar dos outros. E eu já estou me preparando para envelhecer desde os 30 anos. Quando o pessoal fala para Bom, mim assim, Rafaela, mas eu tenho 47, você não tem rugas, mas eu já me cuido desde os 26. Então, assim, eu quero sim chegar com 90, com cara de 50. Quero, tô trabalhando para isso, mas principalmente eu quero que isso não seja uma coisa artificial, conseguida só com botox e com preenchimento. Eu quero que a minha pele, né, que o meu rosto, que o meu olho, que o meu cabelo, eles reflitam que eu estou conseguindo gerenciar o envelhecimento interno dos meus órgãos, né? é Fala maravilhoso. um pouco Esse para o termo que pessoal. acaba de utilizar de gerenciar o envelhecimento é fundamental. Eu faço uma mentoria com os familiares de meus pacientes para explicar para eles como gerenciar o envelhecimento em casa e como entender os processos que vão acontecer durante o processo de envelhecimento com os familiares idosos e como reagir em função dessas mudanças. Jesus, você faz um teste, né? Que você até mandou para eu poder aplicar nos meus pais, que foi fruto do seu estudo na UFMG, com um grupo muito seleto de profissionais do mundo todo, né? De médicos. Conta um pouquinho do que se trata aquele programa que você me mandou, como que funciona isso. Porque uma coisa é a minha idade cronológica. A minha idade cronológica é 47 anos. Outra coisa é a minha idade biológica, né? Que é a idade dos meus órgãos. Por isso que o envelhecimento, além de ser inevitável,
ele acontece de forma única para cada pessoa. Nem irmãos gêmeos envelhecem exatamente igual. Explica por quê, né? Conta um pouco Sí, desse teu programa e explica por quê pra gente. nós fizemos, durante o curso de geriatría aplicada en la práctica clínica, fizemos aplicamos un estudio bien interesante que es el índice de vulnerabilidad clínico-funcional 20. O índice de vulnerabilidad clínico-funcional que hoy IDCF 20 fue desarrollado pero el doctor Edgar Nunes de Moraes, lá na Universidade Federal de Minas, onde nós fazemos uma fotografia clínico-funcional do paciente, tá? E desarrollamos estrategias terapêuticas capazes de melhorar a qualidade de vida do paciente vinculado com os cuidados dentro das casas e na área onde o paciente mora. Eso nos da a oportunidad de entender la realidad clínico-funcional del paciente y de cómo adaptar las condiciones reales no momento certo, no punto certo, individualizado, porque como podemos entender, o envejecimiento es totalmente heterogéneo, entonces no tiene un parámetro único para desarrollar una estrategia que mejore la condición del paciente. Entonces tú tienes que adaptar en función a la realidad funcional del paciente, porque el paciente tenga más dolencias, tenga más limitaciones, tenga más condiciones X que tú tienes que atender. Y esas condiciones normalmente generan una cantidad de mudanzas, de trocas, de estructuras, de funcionamiento, de limitaciones, donde el paciente fica totalmente parado. Entonces fornecemos herramientas para él para tentar mejorar la calidad de vida. El foco principal de todo esto, de aquel estudio, es mejorar la calidad de vida del paciente independientemente de la dolencia. ¿Tá bom? Independientemente de la edad. La edad nunca será un predictor de dolencias. La edad es una condición cronológica natural. De fato, a medicina tradicional chinesa, ella no estudia el envejecimiento. La no existe envejecimiento, la existe longevidad. Y a longevidad es un proceso natural que ninguém puede parar. Entonces, como tú no consigues parar el envejecimiento desde el momento que tú naces, ya tú estás envejeciendo. En ese momento, ya tú tienes que entender que tú tienes que te preparar para envejecer sin ficar velho. ¿Tá bom? Entonces, a longevidad, cultivar a longevidad, ese culto a la longevidad, esa preparación del terreno para semear aquellas sementes desde la infancia, aquella cultura de cuidado para lo que está por vir, es fundamental dentro de la estructura de la medicina tradicional chinesa. Eu sou o único venezolano, no sé si del mundo, mas acho que sí, que tenga licencia para aplicación, análisis y distribución de ese instrumento IBCF en el mundo. Y eso me enche el corazón de felicidad, no solo por ser el único venezolano, sino porque fue feito lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde vocês são, e as coisas de Deus são de Deus, acontecem por alguma coisa. Eu acho fantástico, eu morro de orgulho também, né? Porque o Jesus é o único médico venezuelano que aplica essas técnicas. E mais orgulho eu tenho ainda, porque ele tá na nossa equipe hoje. Eu falo que o network que acontece aqui nos nossos cursos são tão maravilhosos que o Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele veio como aluno. E hoje ele faz orgulhosamente parte do corpo docente da Tox Curso. Então, assim, é maravilhoso, né? Ter um profissional da tua envergadura. Como eu te falei, quando eu peço para os alunos sempre, porque a gente faz uma seleção muito séria, porque eu falo, o curso aqui não é para todo mundo. Existem alunos que eles tentam se inscrever e eu percebo que não vai ser legal para eles se inscreverem nem para a gente, porque eu acho o seguinte, que as pessoas para aplicar a medicina tradicional chinesa, os conhecimentos da medicina tradicional chinesa não são para qualquer um. São para pessoas que, sim, têm uma empatia muito grande, que têm um respeito muito grande pelo outro, né? Que conseguem entender o nosso papel aqui nesse mundo, né? Eu acho que conseguem entender esse propósito do que nós estamos fazendo aqui e usar os dons dados por Deus em benefício do outro, né? Então, é lógico que todos os profissionais que exercem o seu trabalho com maestria merecem ser muito bem remunerados por isso. Mas isso tem que ser a consequência, não o motivo principal. Então, assim, quando o profissional ele quer alguma coisa
rápida, ele não tem tempo, ele não tem disponibilidade, ele não tem literalmente amor por aquilo que ele faz aquilo por dinheiro, com certeza ele não é um indicado para usar as técnicas da medicina chinesa e ele não vai gostar se ele vier para cá, né, Jesus? Porque os Sim. nossos, os nossos resultados, eles são extraordinários. Mas qual é o ingrediente secreto que tem nas nossas agulhas? Amor, amor. No, no existe ningún tipo de procedimiento estético, clínico, cirúrgico, medicamentoso, no medicamentoso, que dê certo se não tem amor pelo meio. Não existe. Então, eu tive uma experiência maravilhosa lá em Poço Fundo com a doutora Rafaela. Eu comentava, brincava com ela há uns dias atrás, que nós temos um filho em comum, porque eu desenvolvi um critério, um conceito de atendimento, uma metodologia de atendimento que se chama amor em uma agulha. E isso vem de lá, de Poço Fundo, daquela troca de conhecimento, daquela empatia. Eu sempre dou uma olhada no meu caderno quando eu estive lá, e aí está bem, bem grande, amor em uma agulha. Está aquela troca de energia, de vontade, de humildade, de satisfacción, de amor al próximo, de entrega total para mejorar y conseguir aquello. Por eso tiene que haber una mudanza de criterio, tiene que haber una troca de conceptos, de mudanza de pensamiento, tiene que haber un foco diferente. No cualquier uno puede entrar lá. Nós temos una estructura genética, que es un carimbo genético que nos levamos, que es cultura, que es compaixão. E isso é o foco, a filosofia. Eu fiz um doutorado em filosofia das medicinas alternativas e esse carimbo genético tem que permanecer. Esse é o yin nosso, essa é nossa energia nutrícia. E nós temos que transmitir em cada agulha que colocamos em um paciente, em cada mão que colocamos em um paciente, em cada procedimento, temos que colocar amor, temos que colocar amor e felicidade. São as únicas duas coisas no planeta Terra que não tem contraindicação. O demais, todo tem contraindicação. Então, se tu tem... Tudo em excesso, tirando o amor e a felicidade, né, não faz bem. Tudo, não faz bem. Jesus está falando, né, de um dos mandamentos também. Um dia nós vamos vir juntos ler para o pessoal. Jesus, vamos marcar uma outra live, para a gente falar dos 10 mandamentos de Sun Tzu Mião. Do mesmo jeito que existem os mandamentos da medicina ocidental, que foi feito por Hipócrates, Sun Tzu Mião, que é o pai da medicina chinesa, também fez. E ele falava o seguinte, que 50% do resultado, né, tá na mão do operador, da energia que ele emana dentro dele. Então, que o dia que o profissional não estivesse bem fisicamente, emocionalmente, energeticamente ou espiritualmente, ele não poderia atender. Porque ele literalmente ele vai transmitir essa carga ruim para o paciente e ele vai pegar tudo aquilo que tiver ruim. Porque tudo é energia, né? Depois a gente tem Tesla que fala, e foi comprovado cientificamente, que tudo é energia. E que essa troca de energia acontece. Então, a gente tem aqui, né, Jesus, ó, agora, olha que chegou o marido para ela, ela estava solitária. Então, isso é o que gera o amor em Acutox, viu? Tá vendo? Ó, chegou o casal Acutox. E assim, ó, esses meridianos, né, dos pacientes, esses canais energéticos, simplesmente quando a gente se aproxima do corpo do paciente, nós vamos falar isso, que nós estamos falando tirar essa agulha dela aqui, ó. Falando de eletromagnetismo, o simples fato de a gente se aproximar de uma pessoa, o nosso campo eletromagnético interfere emocionalmente, porque a gente passa a ter essa interferência física. Para quem não sabe, o campo eletromagnético nosso, ele funciona o seguinte, né? Ele tem a mesma altura sua em todas as dimensões, para baixo, para cima e para os lados. Então, se você tem 1,80 m, imagine o seguinte, você é o centro e 1,80 m em volta de você e até no andar de baixo, a tua energia está funcionando de forma circular. Então, isso é uma explicação, né, Jesus? Como tem aquelas pessoas que são tóxicas, a gente sempre fala que existem as pessoas tóxicas, mas a gente esquece de falar que existem as pessoas curativas. E eu acho que todos os profissionais de saúde, eles têm na sua alma, na sua mão, o triângulo do curador,
né? Porque a gente vem com uma missão, né? Essa missão de cura. Então, para a gente conseguir curar alguém, para a gente conseguir transformar a vida de alguém, primeiro a gente tem que começar com a gente, né? Então, por isso que a É gente bem fala que é assim. uma semana para transformar o resto da sua vida. Eu notei aqui na minha experiência clínica que os profissionais de saúde estão mais doentes do que os próprios pacientes. Você tem notado isso entre os colegas depois da pandemia, Jesus? Sí, definitivamente, definitivamente porque o nível de troca de energías dentro do ambiente hospitalar é muito complicado, é muito complexo. De fato, uma das características do envelhecimento ou mudança da condição da pele, que é o órgão onde o pulmão sai, o pulmão recebe a señal do exterior para nosso interior, é a pele. E quando tu está em um ambiente hospitalar, tua cor de pele, tua textura, tua essência da pele muda. E muda não só porque já tem um processo intra-hospitalar, porque já tem uma interação que te gera uma mudança de estados emocionais muito complexo, porque aí vem medo, preocupação, mágoa, tristeza, lembranças, porque tu não sabe o que vai acontecer do lado de dentro. Aliás de isso, tem uma desidratação na pele, porque vem um processo interessante que é aquela radiação energética que gira na volta de todos os aparelhos que estão dentro de um ambiente hospitalar. Então, já tudo aquilo vai sugando tua energia. Y cuando tú vas a transmitir, a veces no es que o médico o profesional o técnico de enfermagem o enfermeiro seja ruim, es que no tenga energía o no tenga aquele vínculo energético que produce aquel efecto curativo, aquela sensación de tranquilidad en los pacientes, porque no tem uma condição de proteção energética. De fato, na medicina chinesa se fala daquela poupança energética, e a poupança energética é o yin, aquela que está no rim, no elemento água, que é maravilhosa, que é nossa pérola maravilhosa, que nós temos que cuidar e proteger para chegar até lá, até o final da vida com nossa energia bem tranquila. Então, no ambiente hospitalar, nas salas de cuidados clínicas, tem uma condição que constantemente está sugando tua energia. E se tu não tem uma troca, reciclagem energético interessante, tu simplesmente vai aí baixando tu nível, e quando o nível chega ao mais baixo, então tu não tem que transmitir, porque nenhum paciente, eu não conheço um paciente que vai para uma clínica, para um hospital, para uma consulta, porque nós somos muito lindos. Cada um que vai para lá porque precisa de alguma coisa. Então, quando chegam lá e tu não tem a condição y a fortaleza, a robustez energética como para transmitir esa tranquilidad a los pacientes, simplemente es más un que está ahí. ¿Tá? Mas eso, esa mudanza que a Cutox gera en cada uno que llega até lá, es aquella mudanza de pensamiento, aquel compartilhar diferenciado y aquella estrategia terapêutica para poupar tua capacidade energética e transmitir aquele amor, aquela compaixão, aquela emoção de viver para cada um dos que chegam lá. Nós vimos lá testemunhas maravilhosas que chegaram com uma condição e em 3, 4 dias mudou a vida de uma pessoa, que eu mesmo, com toda a experiência que eu posso ter a nivel clínico y a nivel de atendimientos, fiqué impresionado, fiqué emocionado de ver las mudanzas en tan poco tiempo que consigue transformar una vida con una simple agulha, con aquel detalle de atendimiento, con aquel amor que hacen las cosas, porque ninguém imagina que envelhecer con un criterio diferenciado, integrativo, como se hace en Acutox, como hace la doctora Rafaela, como hacemos quienes trabajamos con una concepción diferente de la medicina, llegamos que ese envejecimiento, aquel proceso de envejecimiento sea totalmente diferenciado. Y tú ves en cuestión de minutos, ves a mudanza de criterio dos pacientes, dos familiares, y entienden que tenemos un concepto da filosofía budista interesantísimo, que es a impermanencia.
a impermanencia, no somos impermanentes, en algún momento vamos a salir de aquí, mas durante el tiempo que nos estemos en esta tierra, donde nos abrimos los ojos, fechamos los ojos, acordamos, deitamos, comemos, respiramos, enxergamos, es porque estamos vivos. Y esa condición tiene que se mantener durante el resto de la vida. Mas mudar o pensamento, sería bien interesante ver a juntar 3, 4 filosofías médicas totalmente diferentes, con criterios diferentes, para transformar los procesos curativos y generar una calidad de vida durante un envejecimiento, a longevidad. Porque sería bien interesante ver al final del camino aquella cantidad de personas que llegaron até lá y que envelheceram com saúde. Tá? Eu sempre falo para meus pacientes, quem chega a envelhecer é um jovem que tive sucesso na vida. Não qualquer um chega até lá, e saudável bem menos. Então, esse processo integrativo... Essa tua concepção, né? Que quem chega a envelhecer é um jovem, é uma criança, é um bebê que logrou êxito. Ou seja, ele chegou lá, porque é o sonho de todo mundo. A gente sabe que antes, no começo lá, né, da humanidade, as pessoas que viviam 16, 17, 18 anos já eram vitoriosas. Né? Hoje, bem assim. Desde a vida intrauterina, doutora, a vida intrauterina é maravilhosa. Quando tu está na vida intrauterina, tu tens lembranças, tu tens movimento, tu tens cheiros, tu tens... e esse é um carimbo genético. E quando tu vai crescendo, tu vai amadurecendo durante a vida, tu tens que ter aquelas lembranças. Eu recomendo muito para meus pacientes. Olha, tu tens que ter um círculo de amizades, de tua data, de tu tempo, de tua idade. Porque normalmente quando estamos envelhecendo, então procuramos amizades bem mais novas, para nos fantasiar uma idade que não existe, que nunca existiu, mas que hoje queremos ter. Mas essa fantasia gera mágoas, porque quando tu bate com a realidade, tu consegue entender que não é uma verdade. E aí é onde nasce o conceito diferenciado da Acutox, da HOF integrativa. Porque tu chega na HOF integrativa, tu chega a uma concepção integrativa onde tu não tem possibilidades de fugir. Tu chega lá e tu sabe que entra, mas tu não sabe, não tem noção de com que tu vai conseguir lá e como tu vai sair de lá. Porque eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá no Acutox e eu vi consultorios, salas de odontología. Y esto es una confesión que estoy haciendo. A cadeira de odontología, para mí, a cadeira de odontología es a cadeira do rey, a cadeira que ninguém entra. Yo nunca vi cualquier un entrando en la cadeira de un odontólogo, de un dentista diferente a su propio dono. Llegar lá y tú deitar en una maca de una cadeira de odontología con un cheiro diferente, con una musiquinha, con una agua ozonizada, con una aromaterapia, con los puntos principales de control de la cromoterapia, con unos puntos de acupuntura para reequilibrar la energía, para calmar los shen, para calmar las emociones, donde el paciente está llorando y no sabe por qué está llorando, donde el paciente lembra cosas de su infancia, donde tú tienes un proceso de reestructuración del Shen, donde tú consigues conectar, hacer una sinapsis energética no cérebro del paciente, y el paciente fue a hacer una limpieza de dientes. Eso yo nunca vi eso. ¿Ah? Entonces, no es solo la limpieza de dientes que faz, es la limpieza de dientes y la limpieza da alma, do espíritu. ¿Tá? Porque la limpieza da alma y do espíritu, cuando estamos en la consulta, normalmente acontece que el paciente dice, no, yo soy un caco de velo, ya yo no sirvo para nada, ya uno... Hola, mas cuando tú vas perdiendo durante el envejecimiento a capacidad funcional, a capacidad clínica funcional, y comienza a ficar vulnerable y dependiente de alguien, y ahí es donde ven un conflicto bien interesante, donde o filho comienza a ser pai de seus pais. Ahí tú comienzas a entender que ese equilibrio tiene que se mantener durante la vida. Tiene que se mantener. Y tú tienes que controlar aquella condición que te llevó a un envejecimiento
que não era o que tu estava esperando, tá bom? Mas quando aquele envelhecimento doentio, frustrado, magoado, triste, isolado, tá? Tem um conceito interessantíssimo dentro da medicina tradicional chinesa que é a insuficiência familiar e poucos falam de isso. Tu consigues entender que sim, perdeu muita coisa, mas se tu entende que o crescimento do espírito durante o envelhecimento aumenta, tu não tem por que estar sozinho. Eu tenho pacientes, a senhora Inês lá na Venezuela, ainda minha paciente de 88 anos só, que é uma pessoa que é meu cargador de celulares, é minha fonte de energia espiritual constante, porque é a pessoa que te fala as coisas que tu precisas ouvir no momento que precisas ouvir. E quando tu chega lá, que tu tens aquele critério natural de chegar a um encontro com um dentista, eu sou apavorado dos dentistas, eu tenho pânico dos dentistas, e chegar lá e entrar e aquele cheiro diferente, aquela estrutura diferente, e não só porque a doutora Rafaela, porque eu nunca vi na minha vida, tu vendo uma estrutura clínica funcional, de clínica estruturada, onde tu tens um paradigma, onde tu tens um protocolo absolutamente rígido do que é o atendimento em saúde. Não estou falando só de roupa integrativa nem de odontologia. É clínica, é hospitalar e tu não vai conseguir uma coisa diferente a essa. Lá não, lá tu tens opções diferentes. Me alegra muito. Te ouvir falando isso me alegra muito. Se você entrar no site hoje do Odonto Saúde Spa, eu falo que com 21 anos, né, e com toda a impetuosidade que essa juventude traz pra gente, eu tinha como missão de vida mesmo que medo e dentista não fossem sempre colocados na mesma palavra, na mesma frase. O meu sonho de vida se realizou, porque eu queria que quando os pacientes chegassem aqui, eles se sentissem em casa. Sabe? Então, assim, desde a estrutura, porque o consultório, você sabe disso, eu já te contei, a casa que era dos meus avós. Então, quando eu nasci, eu morei 3 meses nessa casa. E eu consegui com a vigilância sanitária, então a recepção ainda é a sala de estar da casa dos meus avós. E tem essa energia hereditária ali, né? Casa de italiano, as reuniões são em volta da mesa, com muita alegria, com muita festa. Então, na nossa recepção, a gente tem um café, a gente tem o nosso chá, né? E assim, eu fiz questão de que a recepção do consultório não se lembrasse nada um consultório, para que as pessoas literalmente se sentissem em casa. E o que os alunos mais gostam, eles falam o seguinte: eu não consigo reproduzir em nenhum outro lugar, Jesus, as condições que o aluno vem quando ele vem para cá. Porque aqui ele vê de verdade como funciona uma clínica integrativa há 25 anos. Porque desde a escolha da cor da casa, né, na recepção, as cores, as luzes, os cheiros, as cores das paredes, né, o paciente ele entra, ele já começa a ser tratado com musicoterapia, né, porque tem a música já certa, na vibração energética certa em megahertz, ele já começa a ser tratado com cromoterapia, que está presente em todos os lugares, né, e aromaterapia. Então, isso acontece a partir do momento que ele entra. Né, ele já está sendo tratado. Então, a nossa água, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas o nosso filtro de água é filtrada a água com dolomita, que é um tipo, né, um cristal que já começa a equilibrar a pessoa ali na sala. Então, assim, a gente pensou em tudo para que realmente a gente pudesse vencer esses bloqueios, né, do medo, porque, assim, é engraçado, as pessoas não têm medo de médico, que normalmente fazem procedimentos, né, que são mais... Que levam mais, tipo, né, uma pessoa, uma doença que procura um médico pode ser mais grave, mas o medo do dentista é muito grande. Mas você me falou que você, como médico, tem medo de dentista. Muitos dentistas têm medo de dentista. E eu vou te falar o seguinte, a gente sabe, né, que pela medicina chinesa, todos os meridianos de acupuntura passam na boca. Mas a boca ela é extremamente mais íntima do que até um exame ginecológico. Eu pergunto para as mulheres, eu falo o seguinte, que as pessoas têm mais vergonha de mostrar os seus dentes, a sua boca, do que muitas vezes um exame ginecológico. Mas por quê? Porque a nossa boca é a nossa primeira ligação com o mundo.
O primeiro momento, o primeiro contato que a gente tem do mundo, né, depois cortou o nosso umbigo, é com o peito da nossa mãe. Então, a boca, ela é a nossa primeira forma de receber carinho, é a primeira forma de receber amor, né? Ela é extremamente íntima. Eu falo o seguinte, que você mede o termômetro do amor no casamento ou no namoro pelo beijo. Porque os casais, o sexo é mais instintivo, né? Os casais, quando eles começam a fazer sexo e param de se beijar, eu falo, opa, temos um problema, porque nós temos um instinto, mas já deixamos de ter o sentimento. Porque o beijo é muito mais íntimo até do que o sexo, né? Então, quando o paciente ele chega na cadeira do consultório, ele não tem um medo só físico, ele tem um medo da revelação de toda a sua intimidade, né? Porque para nós que conseguimos ler, até a posição dos dentes, o formato dos dentes, dão isso pra gente. E eu fico muito feliz, me desculpa te interromper, mas eu queria te falar o seguinte, que essa afirmação tua me deixa muito feliz, porque lá atrás, antes de eu imaginar que tudo isso aconteceria na minha vida, o meu propósito foi vencer o medo do dentista. Foi o primeiro propósito da minha vida. E hoje a gente traz isso para a harmonização orofacial, né? Mas eu queria que você falasse para o pessoal, que você falou o seguinte, que uma das medidas de envelhecer bem é não se isolar, né? Qual foi o impacto que você sentiu nos seus pacientes durante o isolamento com a Covid? Como que você acha que isso piorou a saúde das pessoas? Sim, realmente eu comecei a pesquisar sobre o isolamento durante a Covid, justamente porque eu veía nas farmácias aquelas filas de pessoas comprando medicamentos, comprando coisas, máscaras, luvas, álcool, sei lá. Y lembro que hubo una temporada, ya estaba comenzando a pasar un poco aquel fechamento rígido y tal. Yo comencé a ver tranqueiras na estrada para pessoas que iban para la playa, que iban para tal. Yo decía, olha, mas todo el mundo faz filas nas farmácias sin idosos para levar medicamentos, coisas, não sei o quê. Mas ninguém, eu não vejo ninguém na tranqueira com um idoso no carro para levar um idoso a compartilhar, a ter contato com a natureza. E eu fiquei bem preocupado com aquilo e comecei a pesquisar dentro de meus pacientes e a entender um pouco o que acontecia realmente. Tá? Então, o isolamento social gerou uma expectativa, uma experiência muito ruim no gen de nossos pacientes, porque eles ficaram muito abalados. Ficaram abalados por quê? Porque não tinham contato com ninguém. Não tinham contato com ninguém. E o pouco contato que tinham era um contato restrito a uma condição de segurança pessoal que, logicamente, tinham que ter, mas que o contato que, se inicialmente era pouco, neste momento com a pandemia foi bem mais pouco, tá? Pacientes que morreram nas suas casas sem saber, sem entender o que aconteceu, pacientes que morreram nos hospitais sem conseguir se despedir de sua família, de seus seres queridos. Nós tivemos uma condição de um colega venezuelano que faleceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e ele simplesmente virou óbito e pronto, ninguém soube como aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, e ele estava isolado, com Covid, com uma doença cardíaca, com um pós-Covid bem complicado, e isso gerou uma consternação dentro da estrutura de nós, porque nós como familiares não entendíamos por que tinha que acontecer isso. Então, com os idosos, e isso foi uma de minhas lutas durante meu curso de geriatria na prática clínica, era como entender ou como fazer entender ao paciente idoso que tem uma doença que muitos viveram a febre espanhola e aquela coisa, mas que hoje, no século XXI, estamos vivendo uma condição bem parecida àquela e que não tem controle. Então, eles ficaram fechados durante um monte de tempo sem saber o que realmente estava acontecendo da porta para fora. Tá? Passaram aniversários sozinhos, noites sozinhos, crises sozinhos,
mágoas, sozinhos, e quando tu vem a avaliar a condição real do paciente, porque tu faz, o paciente vai na minha consulta, que faço medicina da dor, ou clínica da dor, o paciente chegava com uma dor que era uma dor fantasma, a dor não tinha, não tinha assim, uma raiz, a dor não tinha uma raiz lógica, mas na medicina integrativa temos que brigar muito para poder fazer entender ao paciente ou familiar de onde vem essa dor. Tá? Eu, graças a todas as coisas, vou ter a oportunidade de dar uma palestra lá com a doutora Rafaela de as técnicas integrativas e como as técnicas milenares aplicadas ao tratamento da dor. Como tu entender a característica e a composição de uma dor emocional, uma dor espiritual, uma dor realmente física. Mas quando tu tem aquela condição de isolamento, todo dói. Todo dói. Não tem uma coisa, uma pecinha do corpo que não doa, não existe. Então, quando tu tem, eu brinco muito com o meu paciente, então você é o que foi que engoliu uma formiga. Porque um dia dói aqui, outro dia dói allá, outro dia dói lá, outro dia dói o joelho, e tu não sabes a composição da dor. E quando tu começas a fazer, e lá em Acutox fazem muito a hipnose, quando tu começas a entender hipnoticamente a condição da dor, tu entende que é uma dor produzida pelo isolamento, pela falta de mobilidade, pela mala alimentação, pela perda da condição funcional, pelas brigas entre a família, porque estavam morando juntos quando nunca se encontravam dentro da casa. Então, toda aquela condição gera uma quantidade de situações físicas, químicas, biológicas, neuronais, que atrapalham a vida do paciente. E que tu tem que ter um pensamento integrativo para poder entender. Tá? Eu falo nas minhas palestras para meus alunos, não adianta tomar medicamento. A tomar medicamento piora a condição do paciente. Piora a condição do paciente, ¿por quê? Porque o paciente esquece de ele, o paciente esquece de sua condição de paciente. Tem uma coisa que nós aprendimos em Acutox e eu compartilho com todo mundo. Nós, além de seres, atendemos humanos. E aqueles humanos que nós temos que atender, que têm sangue igual que nós, e que têm família, que têm dor, e que têm sofrimento, tu tem que dar a oportunidade a eles de entender a vida de um jeito diferente. O sofrimento é igual a envelhecimento prematuro. É igual a um envelhecimento rápido. A Acutox atende, e eu falo na minha palestra, é importante entender, eu não sou contrário aos preenchimentos, a botox, a todo aquilo, mas tu não consegues em nenhuma clínica, que eu conheça, em nenhuma clínica, um conceito integrativo onde consiga manter aquele equilíbrio dinâmico, equilíbrio dinâmico e harmônico. Olha só a magnitude do que estamos falando, porque a minha experiência não me fala ou não me permite entender o equilíbrio rígido, o equilíbrio, e na medicina chinesa falamos daquele ciclo de controle, aquele ciclo de controle, porque tu tem que ter uma força contrária que te equilibre as cargas. Então esse yin e yang, aquele positivo, negativo, tu tem que manter, e isso tu tem que levar para o paciente, para que o paciente leve para sua casa e entenda que existem estruturas e estratégias terapêuticas diferentes que conseguem equilibrar o sistema total do corpo, físico, energético, biológico e espiritual, para poder entender que isso realmente tem uma solução. E tem uma solução, sim. Não adianta fazer qualquer coisa se tu não tem uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento você pode garantir lá em uma estrutura acadêmica conformada por profissionais desarrollados e criados dentro de uma filosofia integrativa que gera cambios de conduta e comportamentos para transmitir esse amor que Acutox leva para cada um de seus pacientes. E não estou falando só de preenchimento, não estou falando de HOF integrativa, não estou falando de dentistas, estou falando de pacientes, de pessoas que vivem e que sofrem e que acudem a nós para melhorar sua condição de saúde. Então, todo aquilo, essa composição integrativa que gera um cambio, uma mudança de pensamento,
uma troca de ideias, uma troca de conceitos e uma realidade que vive cada paciente independente, aí tu consigues entender que a saúde tem uma composição bem interessante que tu tens que atender e que tem que respeitar para que o paciente continue evoluindo hacia um envelhecimento saudável. Jesus, eu acho que a gente pode exemplificar isso com um caso que você me falou daquele teu paciente de 95 anos. Né? O que acontece é o seguinte, nós estamos abordando agora como a gente pode gerenciar. Né? Então, a primeira dica do Jesus, né, foi para que você mantenha os seus amigos, pessoas que têm em comum, pessoas que, quando eu falo o que é Caverna do Dragão, vão entender. Né? Pessoas que viveram as mesmas experiências. Porque o que acontece? Às vezes chega por volta dos 40 anos, os homens e as mulheres têm o que a gente chama aqui no Brasil de idade da loba. Ou seja, para se autoafirmar, para falar, nossa, eu ainda sou o garanhão, em vez do cara querer sair, conversar com mulheres da idade dele, ele quer conversar com mulheres ou sair com mulheres com idade de 20. Gente, eu não tenho nada contra, tá? Eu só tô fazendo uma brincadeira. E aí, quando você pergunta para a pessoa da Caverna do Dragão, ela fala, oi, tio, não tô sabendo o que você tá falando. Né? Mas assim, ó, manter vínculos, manter amizade, manter pessoas com que você possa se sociabilizar, né? É muito importante essa união com os familiares, de conversa, né? Isso mantém a nossa mente ativa, isso recarrega o nosso Shen, que é a nossa energia, que é o nosso amor, né? Esse contato de pessoas, ele é fundamental, porque as pessoas se conectam com a pessoa, né? Eu falo que tem gente que quando dá um abraço na gente, ela aquece a nossa alma, né? Ela é quentinha. Então eu falo assim, que teve uma paciente, até a Lesa daqui de Poços Fundos, se ela estiver aí, ela me falou uma coisa que me deixou muito feliz. E foi assim, eu tava me desdobrando para fazer a acupuntura facial que ela queria e para tirar o receio que ela tinha de fazer exame para dirigir. E aí, quando ela veio em 2017, numa turma que a gente fez aqui de residência, ela falou, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, ela fez aquilo. Mas você sabe quando tudo mudou? Aí eu peguei, né, fiquei olhando ela falando, porque a gente sempre deixa as pessoas lerem. Ela falou assim, de tudo que ela fez por mim, o que mais mudou a minha vida foi quando ela chegou e eu tava chorando. Ela enxugou minha lágrima e me deu um abraço. E aquilo tava tão quentinho que eu ainda sinto o calor do rosto dela aquecendo todo o meu corpo. Então, quer dizer, eu usei todas as técnicas, todo o meu estudo, tudo que eu fiz. E o que ela lembrou e o que ela falou para os alunos que mudou, que ela percebeu que podia ser diferente, foi um abraço. Né? Então, assim, eu falo assim, às vezes você acerta onde você não imagina, né? E isso foi fenomenal. E o Jesus, ele fala muito, além desse amor, desse carinho, que a gente precisa de gente, a gente precisa de amor, de respeito, a gente consegue sentir isso. O Jesus me contou uma história que me impressionou muito. E ele falou que o que ele mais faz hoje, ele já começou a dar essa dica, que ele falou que os remédios muitas vezes pioram a condição de saúde. Então, assim, e que não existe constância. O que eu tô percebendo, né, que eu tenho uma filha de 14 anos, que os adolescentes, eles estão tendo muita dificuldade de lidar com situações reais de frustração, de ouvir não, né? O que eles estão achando? Que equilíbrio é sempre estar tudo bem. É como, tipo, quando eu vou postar um vídeo ali no Instagram, que a gente está usando agora, eu sempre vou estar, por exemplo, eu vou estar usando a minha melhor roupa, o meu melhor sorriso. E isso pode passar a falsa impressão que eu não tenho problemas, que eu não tenho dores, né? E isso cria uma realidade muito superficial. Eu estava até conversando com a minha filha, Jesus, falando para ela que quando a gente fala em equilíbrio na medicina chinesa, nós não estamos falando numa linha reta onde tudo acontece sempre igual. Não, a gente está falando numa dança, né? Eu falo assim, para quem já fez foxtrot, né, ou uma dança assim de casal, a gente sabe que quando um avança, o outro recua, porque senão um pisa no pé do outro, né? Então é justamente esse equilíbrio. Esse equilíbrio, ele não é dinâmico, ele não é constante, ele é dinâmico. Se a gente transferir isso para um ecocardiograma, nós vamos ver que o coração, quando ele está batendo, mostrando que você está vivo, a gente tem uma linha do meio, e os batimentos, ora eles são para cima, ora eles são para baixo.
E é justamente isso na nossa vida. Conviver com momentos de alegria, conviver com momentos de tristeza, conviver com os momentos que tudo que a gente faz na nossa clínica dá certo. Saber entender que sim, nós temos muito conhecimento, mas que não é todas as vezes que a gente consegue salvar a vida dos nossos pacientes. Muitas vezes o máximo que a gente pode fazer é proporcionar uma boa morte para essa pessoa e que tá tudo bem, que vai ter dia que a gente vai chorar, que vai ter dia que a gente vai sofrer, né? Mas por que eu quero te falar isso? Eu tô vendo os meus pacientes que voltaram depois da pandemia, crianças, adolescentes menores que a Bianca, com crise do pânico, depressão e sendo já dopados. Eu estou usando a palavra exata porque eu recebi uma menina de 13 anos, paciente minha, que antes da pandemia ela estava tudo ok e quando ela voltou ela estava literalmente babando. A dose de sedativo dela foi tão grande que ela não estava conseguindo fechar a boquinha. Ela veio com 30 cáries. Antes da pandemia ela estava com 0 cárie. E a gente sabe que os remédios calmantes, eles literalmente acabam com os dentes, né? E ela estava ali apática, mas eu com a dose de medicamento que ela estava tomando, não ia conseguir nem levantar da cama. Então, assim, a dela, ela ainda estava lá no consultório, eu não conseguiria levantar da cama. E o Jesus, um dia, numa dessas conversas, que a gente sempre tem, que são maravilhosas, ele me falou que uma das principais formas de tratamento que ele faz é a desprescrição. E ele me contou a história de um senhor de 95 anos. Você podia dividir isso pra gente, essa história com a gente, Jesus? Sim, normalmente, uma das cadeiras que mais estudamos dentro do curso de geriatria foi a desprescrição de medicamentos. É aquela abordagem que onde tu tem que pesquisar realmente quais são os efeitos adversos dos medicamentos para entender o que acontece. Se falamos desde o ponto de vista clínico, tá? Estamos falando de uma iatrogenia, tá? E estamos falando de uma poluição do sistema físico do paciente, orgânico, neuronal e tal. Mas quando falamos de esse tipo de coisas, é porque também temos pacientes que eles são automedicados. Tá? Eu tenho pacientes que fazem coleções de bulas de medicamento e todos os dias têm que comprar um medicamento e são apaixonados do medicamento. Então, isso atrapalha a evolução de qualquer doença. E os efeitos colaterais que existem, que são reais, dentro das estruturas químicas do medicamento, atrapalham outra coisa. Tá? Esse paciente que a doutora Rafaela fala é um paciente de 96 anos y que es un paciente que él estaba totalmente desequilibrado, un paciente que estaba totalmente en la cama, él no se mexía, no tiene ningún tipo de expresión facial. Falamos a poco de aquella expresión facial que se pierde durante el proceso de internación y que durante la pandemia o isolamiento social se perdió mucho. Personas con 60 años que envelheceron 10 años en 2. ¿tá? Y quien faz HOF integrativa sabe de qué yo estoy hablando. Y este paciente era una paralisia estructural, físico-química que estaba aconteciendo por efectos dos medicamentos que le tenían indicado y que além dos que tienen indicado, también venía una persona, no, que mi tío también tiene lo mismo y tú también tienes que tomar, y que mi tío también tiene aquello y no sé qué, que mi hermana también tiene. Y entonces llegó un momento en que tú no conseguías entender todas las mudanzas clínicas y los criterios farmacológicos que estaban aconteciendo y a farmacodependencia y las mudanzas de estructura química dentro del paciente que estaban atrapalhando realmente la vida de él. Cuando yo comencé a pesquisar de su realidad farmacológica, yo comencé a entender que tenía unas brigas entre medicamentos que estaban aconteciendo y que realmente no entendía o por qué estaba aconteciendo aquello y por qué el paciente no mejoraba, peoraba. Entonces, tú tirabas medicamentos, el paciente tentaba mejorar más la familia, y eso es importantísimo entender que la familia tiene que estar vinculada en el proceso de tratamiento del paciente, porque la familia es fundamental en la toma de decisiones. ¿tá? Entonces, ¿cómo hacer entender a una familia que tenga una estructura de vida totalmente fechada en un ambiente clínico, con una cultura clínica ortodoxa,
que tú tienes que mudar los pensamientos para algo integrativo. Y no estoy hablando de integrativo acutox, estoy hablando de integrativo carimbo genético, aquella cosa que tú tienes que dejar que el cuerpo camine, que el cuerpo está desarrollado para caminar, para hacer movimiento, el cuerpo no está desarrollado para ficar parado, porque si fuera para ficar parado, no teníamos ni perna, ni brazos, ni soas manos coladas aquí en los peitos, y ahí pegamos el celular y y pronto acabó. Pero el cuerpo no tiene porque está parado. Entonces, cuando tú perdes la movilidad por uma contaminação medicamentosa. Jesus, desculpa te cortar, mas é engraçado que às vezes você fala para a pessoa assim, mas o que eu faço para não ter cárie? Eu falo assim, a cárie é uma doença 100% evitável. E basta você fazer duas coisas, escovar bem seu dente, passar o fio dental, né? Faz a sua parte em casa, faz as consultas preventivas para a gente diagnosticar, porque às vezes pode ter algum problema, né, de vitamina, alguma coisa assim, mas normalmente ela é 100% evitável. Mas é quando você coloca na mão do paciente a responsabilidade de cuidar dele e tirar as interferências para que o próprio corpo possa se curar, é difícil, né? Porque assim, se você fala para a pessoa, realmente você não precisa tomar nada, né? Basta você fazer um exercício físico, você ter uma boa alimentação e você vai ficar saudável. Tem gente que fala, nossa, então eu vou morrer. Se depender disso, eu vou morrer. Você não pode me passar uma medicação? Me conta um pouquinho mais sobre essa falta de movimento, então tu entende que não só tu tem um movimento físico natural, que é um movimento natural do corpo, que é um movimento, não são movimentos físicos, tá? E os fisioterapeutas conhecem muito melhor que nós de isso. Mas tem um movimento energético, tem um filme de desenhos que é um homem que está formado com ondas de mar, de água, tá? E isso é o que representa a energia em nosso corpo. Então, toda a estrutura, e voltamos de novo a falar do equilíbrio, toda a estrutura dinâmica que tem movimento energético e vibratório tem que ter um movimento ativo. Não pode ser um movimento passivo. Então, se o paciente tem uma contaminação, uma poluição medicamentosa que está conseguindo parar seu movimento físico que produz uma vibração quando se ativa e que gera uma atividade energética vibratória interessante, então tu simplesmente tem que desprescribir algum medicamento, porque não está conseguindo ter aquela harmonia entre a realidade funcional do paciente e o que o paciente realmente está precisando. Então não é que Jesus, porque é Jesus, o Filho de Deus, faz milagro, é porque Jesus entende que o paciente precisa, porque tu tem pacientes que ficam a vida inteira dependendo de um medicamento e tem medo de tirar o medicamento. Quando o paciente pega, bate contra aquele medo, aquela insegurança, e se eu deixo de tomar o medicamento eu morro, então tu tem que entender que esse medo é um medo que está vinculado com os rins e que os rins dele estão dependendo de um medicamento para funcionar energeticamente e que essa mudança vibratória que atrapalha o rim, atrapalha o fígado, atrapalha o vaso, atrapalha a bexiga, e essa condição dentro da estrutura da medicina, da odontologia neurofocal, é fundamental para o controle da saúde bucal do paciente. Então, se tu entende que todo isso tem uma relação, que todo está conectado, tá? E que tem uma sinapse energética que controla esos fluxos energéticos intracorpóreos que elevan aquela vitalidade para o paciente, então tu consigues desprescribir medicamentos que são fúteis para a vida do paciente e que só estão atrapalhando a vida dele. E quando o paciente começa, depois de 6, 8 anos, que nunca caminhou mais, consigue caminhar, consigue andar, consigue se locomover, consigue recuperar, entre aspas, sua independência, já aí está acontecendo um milagre. Mas o milagre não é que eu fiz o milagre, é simplesmente que o paciente entendeu que tem outras estruturas e outros critérios conceituais e culturais dentro da medicina integrativa que geram esse benefício para ele. Então, hoje tu vê o paciente que caminha, que faz suas atividades normais, que está fazendo academia, que está se movimentando bem, que está tentando com 95 anos
está tentando recuperar o tempo, como ele me falou hoje. Eu não sei quanto tempo me fico aqui ainda, mas o tempo que eu vou ficar, eu quero ficar longe dos médicos. E não porque os médicos sejam ruins, eu quero ficar longe do médico porque eu não quero continuar tomando medicamentos que atrapalhem minha independência. Então, essa felicidade que gera o paciente, ele tem insuficiência familiar. E o paciente, eu lembro, há 2 semanas, mais ou menos, ele fez aniversário, fez 96 anos, e ele foi na minha consulta com um bolinho, e entre a fisioterapeuta e eu, cantamos parabéns para ele, porque ele não tem mais ninguém para cantar parabéns. Então, mas para ele, isso tem uma significação importante, porque nós conseguimos, com um trabalho multidisciplinar, onde estavam fisioterapeutas, médicos, integrativos, ortodoxos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, ayudamos a él a entender que existen posibilidades diferentes para ter resultados diferentes. No adianta hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Tú no vas a conseguir eso. No existe dentro de la estructura de ninguna de las medicinas que tú faças a mesma coisa e tenha resultados diferentes. A vida não é bem assim. Eu acho essa história só fantástica, porque ele estava há 8 anos sem andar, acamado, sem nenhuma independência. Em quanto tempo de desprescrição que você foi tirando os remédios, mas não é, gente, simplesmente parar de tomar o remédio e não fazer nada. Foi tirando os remédios, substituindo esse remédio por outras terapias, como a fisioterapia para dor, a parte do psicólogo para ajudar no entendimento do mecanismo emocional que causa a doença. Né? Eu falo o seguinte, o nosso organismo é a máquina de autocura mais eficiente que existe. Então, quando a gente consegue tirar todas essas interferências externas, o nosso organismo consegue se autocurar. Parece milagre, mas eu vejo milagres todos os dias. Quanto tempo que a gente tinha esse senhor de 95 anos, deitado numa cama, completamente dependente, e ele aqui andando, caminhando, completamente ativo, de volta à vida, de volta ao jogo. Foram quantos meses de tratamento? Nós começamos a atender ele em novembro do ano passado. Ele pegou Covid, ele foi vítima do Covid, e já hoje ele caminha, já ele vai tranquilo para a sua academia, já não está utilizando o andador, tá? E era uma vinculação química que estava acontecendo entre um medicamento e outro que não estava reagindo, que estava fazendo um efeito invertido, tá? Ele estava tendo uma señal elétrica que não estava chegando aonde tinha que chegar e estava tendo uma contaminação medicamentosa que estava inibindo a fome dele. Ele estava praticamente não comia, tinha uma desidratação por efeito do medicamento, ele tomava medicamento em horários que não era o horário apropriado para o medicamento, então ele fazia muito xixi durante a noite, o que atrapalhava o sono dele. Paciente que não dorme, paciente que morre, paciente que não dorme, paciente que não melhora sua qualidade de vida, paciente que não dorme, paciente que envelhece muito mais rápido, tá? Aliás de que nós temos terminais nervosos que están vinculados con los puntos de acupuntura que geran, nós que conhecemos a acupuntura, conseguimos enxergar o nível de sufrimiento do paciente só com olhar pontos específicos no corpo. Então, quando tu entende que isso está acontecendo no paciente, tu entende que o problema do envelhecimento do paciente, da frustração do paciente e da perda da locomoção e da independência do paciente está gerada por um agente químico que está atrapalhando su conducta funcional natural. Entonces tú comienzas a hacer una avaliación y a realizar una desprescripción de medicamentos inapropiados. Mas somos fanáticos, somos apasionados de tomar medicamentos potencialmente inapropiados. Medicamentos que no tienen ningún tipo de beneficio para los pacientes, mas que precisamos indicar alguma coisa. E o paciente tem aquele costume de que se tu não indica um medicamento, simplesmente não volta. E eu falo para os pacientes desde que entram na minha sala, se tu vem a procurar um medicamento, então vai embora. Porque eu não vou recetar medicamento. Eu preciso ver, entender como teu corpo reage sozinho.
Depois daí, eu vou ver o que eu vou fazer contigo. Mas inicialmente eu preciso saber como está respondendo o teu corpo. Porque um paciente que toma 10, 15, 20 medicamentos por dia, que é um paciente que dentro da estrutura do IBCF nós temos um espaço onde avaliamos a polifarmácia. Tú consigues entender que aquel paciente está viviendo pelos efectos do medicamento. Entonces, a veces no es que el paciente es chato, que el paciente no duerme, que el paciente es teimoso, no, es que el paciente no está entendiendo o que está acontecendo na sua vida. E isso acontece muito com os idosos. Muito, muito, muito mesmo. Então, medicamentos que são potencialmente inapropriados para induzir o sono são os primeiros medicamentos que o paciente toma. Entonces, realmente que precisan para inducir o sono, entonces no toma. Entonces, ahí, aquella cosa genera una briga interna, emocional del paciente, y es cuando el paciente comienza a hacer maguar y a decir, no, que ya no sirvo para nada, tengo que tomar medicamento, porque si yo no tomo medicamento voy a morir. Entonces, pacientes que van a la consulta y dicen, ¿usted sufre de presión arterial? No, yo tomo los sartana. ¿Por qué tomar los sartana? Ah, porque todo el mundo en mi familia toma los sartana. Yo acho que es normal. Mas ninguém explica para o paciente que a hipertensão arterial é uma epidemia mundial e que mata muito mais pessoas do que mata o Covid ou que mata qualquer coisa todos os dias do mundo. Então, parece que normalizou, né? Ter pressão alta é normal. Não, isso é uma epidemia. É normal, é normal. O doutor Augusto Cury, psiquiatra maravilhoso daqui do Brasil, ele fala que a pessoa que vive estresada, de correria, de mau humor, que vive o tempo todo agitado, é uma pessoa que é considerada normal. Mas aquela pessoa que é estável, equilibrada, que gosta da natureza, que faz atividade física controlada, que tem um bom relacionamento com os demais, está doente, ele é anormal, ele não tem por que viver. Então, essa mudança de cultura, de critério, é o que atrapalha a realidade funcional dos pacientes. Então, nós temos que ter critérios integrativos para entender a conduta do paciente integrativo para gerar resultados integrativos. Porque tú no puedes fazer uma cirurgia en tu casa, mas tú puedes fazer uma estrutura de vida vinculada a un entorno integrativo, con una orientación integrativa que mejore tu capacidad y tu evolución. Y puedo jurar, puedo garantir que el 100% de los tratamientos que nos hacemos en la área integrativa potencializan los efectos de los medicamentos o tiran o producen o vinculan aquella necesidad real de desprescribir los medicamentos, porque el paciente consigue mejorar, além de los atendimientos integrativos, su autoestima, su amor por él mismo, comienza a hacer cosas que tenía mucho tiempo que no hacía, comienza a entender que no es só um medicamento lo que acontece. Autossegurança, né? Porque, igual você falou, o que acontece? O medicamento, a pílula mágica, é o que a gente quer. Porque, assim, eu vou te falar no processo de emagrecimento. O que a gente quer quando a gente está fora do peso? Uma pílula mágica. Se você perguntar, você também, Rafaela, mesmo sendo integrativo, você queria? Sim, com certeza. Porque se alguém me vendesse uma pílula mágica para emagrecer 25 anos, que eu ganhei 25 quilos, que eu ganhei 25 anos, isso ia me dar uma tranquilidade, porque eu só precisava ter dinheiro. E aí eu compraria bem caro aquele remédio, mas a responsabilidade de fazer tudo era do remédio. Então, eu acredito o seguinte, eu vou te falar agora com a visão dos dois lados, de paciente e de profissional. Se por um lado tem o profissional que não tem conhecimento para tratar o paciente e ele é domesticado, porque nós profissionais somos domesticados pela indústria farmacêutica. Todos os nossos eventos são patrocinados pela indústria farmacêutica, né? O tempo todo a gente fala terapêutica. Eu tive aula de terapêutica. Terapêutica é prescrição de medicamento, isso já na faculdade. Então, nós somos doutrinados. Então, se por um lado tem o profissional que quer passar o medicamento, por outro tem um paciente que quer receber esse medicamento. Porque esse medicamento tira dele a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde. Né? Hipócrates já falava... E tira do médico também. Sim. Tipo assim, quem vai cuidar da tua saúde, o médico tira o dele da reta. O paciente tira o dele da reta. Quem é responsável pela sua saúde? A pílula mágica.
Olha que solução. E o paciente Né? Porque fica se não sentado só funcionar, aguardando que o medicamento faça o que tem que fazer. Mas o paciente não faz absolutamente nada para melhorar. O médico não tem responsabilidade nem o paciente. Então, Hipócrates falava o seguinte: antes de perguntar, né, para uma pessoa do que ela sofre, o que está acontecendo, qual a doença dela, a pergunta teria que ser: você está disposto a desistir do que te fez adoecer? Então, eu acho que existe essa mudança de paradigma, né? Então, assim, eu adorei o que você falou, né? Resumindo para o pessoal que está chegando agora, o assunto é envelhecer sem ficar velho. E essa história desse paciente teu de 95, fez 96, com 95 anos, ele estava acamado. Em quantos meses ele voltou a andar? Novembro ele não andava. Qual foi a primeira vez que ele deu os primeiros passos depois da desprescrição? Porque hoje ele já está fazendo academia, né? Nós estamos falando novembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em 7 meses depois, um paciente estava acamado, dependente das pessoas para tomar banho, para tudo, ele está indo para academia. Mas eu quero saber em quantos meses ele pôde levantar, fazer xixi e limpar o próprio bumbum, que é aquilo que a gente estava falando. No mês de fevereiro, no mês de fevereiro, nós começamos a fazer o processo de reabilitação em casa. Já ele estava levantando da cama, tá? Ele estava começando a caminhar, a andar com andador, tá? Aí a fisio fiz um procedimento bem interessante e desarrollou uma terapêutica e dentro da mesma casa, cuidando aqueles detalhes que o IBCF fala, tá? Que é tirar aquelas coisas que atrapalham a locomoção, que impedan ao paciente se locomover dentro da casa. Então, essa história é de vida do paciente, porque eu não avalio o paciente por anamnesis clínica só, eu faço uma história de vida do paciente, onde o paciente conseguimos ativar aquelas lembranças de sua infância desde quando ele começou a caminhar, porque tu tens que ensinar ao paciente de novo a fazer todas aquelas coisas que ele deixou de fazer por uma condição X, por doença, por medicamento, por o que tenha sido. Mas que hoje o paciente fica tranquilo por entender que ele começou a caminhar depois de 4 meses intensos de tratamento. Hoje, já com 7 meses de atendimento, melhorou sua condição de vida, já consegue tomar banho sozinho, já consegue colocar sua roupa sozinho, já consegue decidir independentemente que é o que realmente ele quer fazer, porque inicialmente ele dependia absolutamente de todo, das ABD básicas, das ABD instrumentais, e ele não tinha como poder de decisão, mas agora que ele controla a sua vida, ele pode ter uma determinação diferente e melhorar aquela capacidade funcional que ele perdeu. Então, se hoje tu tens esses resultados com pacientes que ficaram durante muito tempo acamados. 8 anos acamados, 8 anos. Completamente dependentes, 7 meses indo para academia. É esse o resultado que a gente tem, né? Com essa visão integrativa, com essa prescrição. Eu amo esse caso. E por que eu te pedi para contar esse caso? Você não percebeu, mas você deu todas as dicas de como envelhecer sem ficar velho com esse único caso. Primeiro, exercício físico é fundamental, né? A doutora Silvia, que é médica, nutróloga e personal trainer, ela vai vir numa entrevista aqui com a gente, Jesus, falando que atualmente, dentro do cenário médico, os músculos não são mais considerados como músculos, e sim como glândulas. Ela usou um termo que eu achei maravilhoso, porque os músculos, cada músculo do teu corpo, da cabeça aos pés, secreta hormônios de bem-estar. Ou seja, se você faz uma musculação, se você faz uma caminhada, se você faz um exercício, você está jogando na sua corrente sanguínea os transmissores que os remédios te façam. Então, ou seja, exercício físico é curativo, né? Fazer exercício físico é curativo. O Diogo, que é o psicólogo da nossa equipe, ele vem falar aqui o seguinte, que é impossível, que não existe nenhuma forma de promover saúde mental sem o exercício físico. Ou seja, está tudo interligado, né? Depois você falou o seguinte, ele estava desidratado. Se a gente quer, ó, durante essa live,
eu tomei, ó, já quase 1,5 litro de água, de golinho em golinho. Então, gente, a água é o que mantém o nosso rim funcionando. E no rim está a fonte da vida. Pessoas que não se hidratam são pessoas mais inseguras, não, né? Porque a gente precisa ter essa água lá para lavar os nossos rins. Ou seja, as duas formas que a gente está falando de tirar a energia dos grãos, que é a da alimentação, e da água. Ele não tinha fontes de abastecimento. Aí Jesus fala de uma coisa que é fundamental, o sono. O sono, a pessoa que não dorme, ela não tem qualidade de vida e, consequentemente, ela envelhece muito mais rápido, né? Então, assim, nesse caso, eu acho maravilhoso porque você consegue resumir com um único caso de um paciente todos esses conceitos de como envelhecer sem ficar velho, né? É prestar atenção em cada passo. Então, você acordou bem, gente, ó. Enquanto, eu não sei se vocês viram que enquanto o Jesus estava fazendo ali, como eu saí agitada do consultório, eu queria bem entender e guardar tudo que ele me fala, porque cada conversa dele, para mim, é uma aula e eu fico sempre muito atenta, ó. O que eu fiz? É importantíssimo. Como que a gente recebe a energia do ar, a energia através da nossa respiração. Então, Jesus falou o seguinte, que a pessoa precisa fazer exercícios respiratórios, exercícios cardiovasculares, fisioterapia respiratória. Então, da terra, né, a gente tira a energia dos grãos, né? E do ar a energia da respiração. Então, uma pessoa que fica muito tempo acamada, ela também tem um prejuízo enorme do aparelho respiratório, né? Então, é como se, do mesmo jeito que uma coisa, uma atitude de saúde traz a outra e traz a outra, quando uma pessoa vai para a cama, tudo isso vai diminuindo, né? E os remédios vão tirando. Tem um vídeo maravilhoso que eu vou pôr para vocês, depois eu vou marcar o Jesus para compartilhar, que fala justamente disso. Na primeira vez que você se sente triste, você toma um calmante. Porque você não sabe lidar com a sua própria frustração. E depois você vai tomando um remédio para curar os efeitos colaterais do outro. E quando você chega... E o Jesus falou de uma pessoa de 95, mas eu tenho pacientes de 30 anos que estão tomando 20 medicamentos por dia. Ou seja, e logo eles vão parar numa cama como se eles estivessem doentes. Então, lógico, eu não sou contra de jeito nenhum a alopatia, muito menos o Jesus. Mas o remédio, eu sempre falo que é um mal necessário. Você vai dar o remédio para o paciente quando você nota que o próprio corpo dele não consegue se curar. Então, não tomar medicamentos, não se automedicar, é uma forma também de envelhecer sem ficar velho. Até porque, eu ainda brinco, você vai dar um tiro de canhão para matar uma formiga? Né? Quanto menos a gente usa medicamento, mais eficiente ele é quando a gente precisa. Se eu nunca tomo remédio para dor, o dia que eu tomo remédio para dor, ele vai fazer efeito, porque eu não me acostumei. Quando a gente toma medicamento, automedicação, gente, por isso que estão acontecendo as superbactérias. A pessoa tinha uma dor de cabeça, tomava antibiótico. Em 2050, nós não teremos antibióticos mais para as nossas bactérias, né? A gente só não esperava que haja um super vírus antes da superbactéria. Então, assim, a automedicação, ela te envelhece e pode te levar à morte, né? Porque a gente vai ficando acostumado com aquele estímulo. Jesus, eu queria que você... Olha, é maravilhoso conversar com Jesus. Nós chegamos agora a 1h30. Eu nem percebi agora, porque eu tô com medo de acabar. Eu quero te convidar mais uma vez aqui pra gente vir na semana que vem e continuar esse bate-papo. Eu não quero de jeito nenhum perder essa live, eu quero salvar ela. Então, eu acredito que dentro de alguns minutos a gente já vai estar recebendo um aviso para terminar. Mas se você pudesse enumerar, para a gente finalizar essa live, quais as principais dicas de Jesus, tá, gente? Olha o peso disso. De Jesus para envelhecer sem ficar velho. Olha, temos condições fundamentais básicas que esquecemos. Alimentação, importante. O Wei Qi, manternos a Wei Qi, nuestra alimentación es fundamental. Manter esa energía vital es prioritaria. Humor, comportamento, emoções, nosso Shen, fundamental cuidar dele. É impossível manter
uma relação com você mesmo se não tem um Shen equilibrado. Não existe, tá bom? Movimentar-se. Se movimentar é fundamental. Fazer exercício físico controlado, fazer atividades tipo yoga, que activem tua energia corporal. Yoga, meditação, Qigong, Tai Chi, todas aquelas coisas importantes. Tem um ponto importantíssimo que vamos falar lá do dia 4 ao dia 9 de julho, lá em Acutox, depois do pórtico de Poço Fundo. Ter uma válvula de escape. Precisamos uma válvula de escape. Precisamos drenar, precisamos liberar essas emoções que fecham nossa porta a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Evitar a solidão, Rafaela. Evitar a solidão é fundamental para o paciente que está em um processo de envelhecimento. Ficar em uma cama só aguardando que o medicamento faça efeito não adianta. Vai morrer o paciente. O sea, tú tienes que te colocar na posição do paciente só enxergando para o teto, esperando que o teto caia em cima dele e morra. Isso não é vida, tá bom? E melhorar a convivência familiar, evitar a insuficiência familiar é fundamental para o paciente, tá bom? Lá em Acutox vamos a entender e vamos a desarrollar estratégias que van a mudar o pensamento do que é o processo de envelhecimento, o que é o atendimento integrativo e o que é uma condição real dos processos que atrapalham a vida dos pacientes e como nós, desde o ponto de vista humano, espiritual, com humildade, com amor, com esse amor que tu leva para cada um deles, como que se fora você mesmo, consegue mudar a vida e a expectativa do paciente de um dia para outro, simplesmente dando para ele, fornecendo para ele ferramentas integrativas que gerem qualidade de vida, amor e essa empatia que tem que existir entre a vida, a doença e o final da vida. Então, aguardo por vocês lá. Vai ser uma semana de muito aprendizado. Levem toda a maior quantidade de ferramentas terapêuticas para compartilhar conosco, porque temos uma turma de alunos que, pelo que estou entendendo, é maravilhosa e que vai conseguir desarrollar conceitos diferentes para ter atendimento diferente e gerar resultados diferentes como hoje eu, nas minhas consultas, tenho. Muito obrigado, Rafaela, pela oportunidade. Eu vou desativar aqui de novo os comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar para o Jesus, que nós vamos voltar mais uma live a semana que vem. Eu vou conseguir um horário aí na agenda dele. O que eu quero te falar é o seguinte, que cada encontro é único porque as pessoas voltam diferentes. Aquela Rafaela que você conheceu em 2020 não existe mais. Existe uma outra Rafaela, né? Com outro equilíbrio, com uma outra forma de pensar. O que eu quero fazer, que eu quero fazer agora é agradecer a você, Jesus, porque você faz parte dessa nova Rafaela. A partir do momento, né? Eu adoro esse ditado chinês e eu quero exercer a minha gratidão a você. Você é parte fundamental do meu crescimento. Eu não acredito que duas pessoas se encontrem sem um motivo. Eu não acredito em coincidências, né? Essas coincidências que me acontecem, eu sei que é alguém lá em cima olhando por mim, porque de todos os meus objetivos, de todos os meus propósitos, o maior deles é que a minha alma encontre o seu propósito nessa vida, né? E eu sei que essas coincidências me trazem mais perto desse propósito. E o que eu queria te falar é o seguinte, você contribuiu muito para essa nova Rafaela. Você me ensina, todas as vezes que a gente estuda junto um caso de um paciente, é engrandecedor, né? Então, assim, quando você fala que esse amor em cada agulha mudou a sua vida vinda para cá foi transformadora, e eu tenho certeza que esse regresso seu agora, não só como aluno, né? Porque nós somos alunos e professores ao mesmo tempo, mas como agora parte integrante do corpo docente da Acutox, vai mudar a nossa vida muito, muito mais, né? Eu acredito que juntos nós somos muito mais fortes. E principalmente lembrando o ditado chinês que eu queria terminar a live falando hoje, é o seguinte, que eu amo isso, que eles falam que quando um homem, né, encontra um homem, ou um homem encontra uma mulher,
e eles estão carregando dois pães e um dá um pão para o outro, cada um segue carregando dois pães. Mas quando um homem encontra um outro homem e eles trocam ideias, eles mudam o mundo, né? Porque a gente nunca mais é o mesmo, né? Einstein já dizia que uma mente que se abre ao novo nunca mais volta ao tamanho original. Então, eu quero terminar te agradecendo. Depois você me chama para a gente marcar o tema da próxima live. Eu quero falar um pouco mais dessa dor emocional, dessa dor psicológica. A gente já tem pacientes aqui para poder fazer esse atendimento no final do primeiro dia. Gente, o primeiro dia de curso vai ser muito intenso, porque nós vamos falar ponto a ponto dos pontos de acupuntura. Mas, ao final do dia, quem fecha com chave de ouro é o Dr. Jesus, porque ele vai falar de pontos de como trabalhar dores. Eu vou trazer um paciente meu de paralisia facial multifraturado, tá? Que ele fraturou em vários lugares e ele chegou no meu consultório, Jesus, com o diagnóstico que nunca mais moveria o rosto. Hoje ele dá piscadinho e beijinho, tá? Porque eu falei pra ele, ele falou, mas falaram que eu nunca mais posso fazer isso. Eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente possa fazer sim voltar, né? Eu falei para ele, eu só vou acreditar que você nunca mais movimenta seu rosto se Deus descer na terra e falar isso para mim. Qualquer outra pessoa eu duvido. Aí ele pegou e falou... Bem assim, e aí tu estás falando uma coisa bem interessante, Rafaela, e que eu sempre falo para... Que eu me falo e falo para os demais quando estou em um momento de tranquilidade espiritual. Quando tu faz, e isso tu repetiu hoje muitas vezes, quando tu faz as coisas de Deus, Deus se encarga de tuas coisas. Então, não esqueça disso. Você é um instrumento de transmissão energética para melhorar a condição e o sofrimento do paciente. E quando tu faz essas coisas, Deus não esquece de nós. Ele falou para mim o seguinte, Rafaela, você mudou a minha vida. Ele falou, eu cheguei aqui completamente desacreditado de mim, completamente cabisbaixo, completamente triste, imaginando que meu rosto nunca mais ia se mexer. Porque quem fez a minha tomografia falou que eu tinha dado sorte de não ter morrido. Quando eu fui reclamar ao médico, eu não fechava o olho, ele falou para mim, você tem que dar sorte, você tá vivo. E ninguém acreditou em mim. Você foi a única pessoa que falou para mim que era possível. E a partir do momento que você falou que era possível, eu voltei a acreditar em mim. E aí o que fez a transformação não foi eu falar para ele que era possível. Foi ele acreditar que não era impossível. E quando a gente acredita que não é impossível... Olha, eu tô me arrepiando toda aqui, Jesus, ó. Tô me arrepiando toda. Porque isso mexe comigo, isso mexe com a minha energia toda, o pé, a cabeça arrepiada. Porque eu acredito o seguinte, que quando a gente acredita que não é impossível, Deus vai lá e faz. Né? Quando a gente fala que trabalha com medicina chinesa, eu me pergunto, você é budista? A minha educação é católica, eu fui batizada, me criei na igreja católica, mas os meus estudos me levaram a ver que não importa o nome que você deu bem. Né? Que se você acredita nessa energia, que é essa energia progenitora de todas as estruturas, essa energia que nos move, essa energia que põe todos os dias no meu coração a mesma alegria, a mesma energia de quando eu me formei, é nessa energia que eu acredito. E você pode chamá-lo do que você quiser, né? Eu acho que ela que move, né? Ela que move todos nós. E agradecendo a Deus, a essa energia, ou você chame ela do que você quiser chamar, que proporciona esses encontros. Porque se você está vendo essa live, ou ao vivo ou depois, não é coincidência, né? Então, assim, eu sempre ouço os recados que a vida me dá. E eu quero terminar te agradecendo, falar que eu tô morrendo de saudade, que eu tô contando cada segundo para você chegar, para essa turma chegar, porque eu tenho certeza que muitas transformações vão acontecer daqui, tá, Jesus? Estou morrendo de saudade. É o primeiro curso presencial aqui, que eu posterguei muito. Eu marquei em janeiro, desmarquei, marquei em fevereiro, desmarquei. Eu já estava com paciente, eu já estava com alunos reservados desde janeiro. Eu remarcava, porque eu também estava com medo, eu também estava me sentindo insegura. A gente fica tanto tempo sem fazer uma coisa que a gente se contesta. Eu falei, mas será que eu ainda sou professora? Será que eu ainda consigo fazer isso?
Sabe aquela sensação, como você confessou as coisas para mim, de verdade. Quantas vezes que eu marquei e desmarquei? E tem alunos que já pagaram a inscrição lá em janeiro. Que eu falei, não, pode deixar minha vaga reservada. E falando nisso, nós estamos só com 3 vagas, tá? Então, se você quer estar aqui nesse encontro, faça acontecer, né? Jesus, terminando, te agradecendo, faça as suas considerações finais e já me chama para a gente marcar da próxima semana. Bom, acho que este encontro de hoje significa muito para Rafaela, para mim, é um novo amanhecer, um novo encontro, vem coisas muito boas, essa troca de conhecimento não é só um dia, não é só uma semana, é uma troca de conhecimento eterna, porque dia a dia tu vai ter a possibilidade de compartilhar com essa equipe que vai se formar lá de tuas experiências. E quando tu vê os resultados e entende que existe, quando eu vou confessar uma coisa aqui rapidinho, quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu consegui muitas portas fechadas, tá? Muitas portas fechadas e não era fácil para mim entender que eu tinha que fechar todos aqueles estudos que durante minha vida eu desenvolvi para começar a fazer atendimento clínico convencional. Y a doutora Rafaela me abrió a porta lá na avenida Barros Casal de Porto Alegre, donde eu fui la semana pasada y lembré muito dela, que eu estava descendo do meu carro e recebi a ligação dela para me transformar a vida. E eu ainda não acreditava que era possível transformar o pensamento de uma estrutura e de uma cultura médica convencional em uma realidade que hoje existe. E hoje, às vezes, aquele bichinho da dúvida que entra na tua cabeça e diz, será que realmente tu tem que seguir? E tu diz, a Cutox merece a pena seguir. Tu não chegou até aqui para perder todo o que você estudou e aprendeu durante a sua vida. Então, vai para frente. Vai para frente porque tu tens respaldo emocional, acadêmico e, fundamentalmente, você tem amor. E esse amor que gera este entorno do curso de Acutox e de essa formação em harmonização orofacial integrativa, que não só vai transformar a vida dos outros, vai transformar a vida de vocês, tem uma relação universal com a energia positiva que vem de Deus. Então, não perca a oportunidade de garantir sua vaga e de fazer Acutox, porque aí você vai conhecer que capacidade você tem de mudar a vida dos outros com simples detalhes importantes, tá? Não esqueça que sempre estamos aqui para você e qualquer coisa nos sigue, @Rafael Aquino, @Dr. Jesus Vargas, e estamos aqui para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem. Estamos juntos, falamos lá e espero ver a todos que estiveram hoje nesta live conosco lá. Tá bom? A comida lá é maravilhosa. Não esqueçam disso. A comida é maravilhosa, né? A comida mineira, nós estamos te esperando aqui sempre com o fogão aceso. Jesus, vou terminar e vou salvar. A semana que vem a gente se encontra aqui de novo e continue seguindo, porque durante esse mês todo nós vamos ter convidados maravilhosos, com histórias maravilhosas, compartilhando conhecimento. Né? Como diz Buda, compartilhar conhecimento é a maior caridade que se pode fazer. Jesus, muito feliz, contando cada segundo, e nos vemos mais tarde, né? Daqui a pouco. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todos. Boa noite. É possível envelhecer sem ficar velho, né, Jesus? É possível, sim. Posso garantir. É só fazer a sua parte. Um beijo, gente. Tchau, tchau.